Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis. Estou abrindo também. Gênesis 22. Livro de Gênesis, capítulo 22. Deus provando a fé de Abraão. Aqui, irmãos, Abraão já é um servo de Deus. Abraão já é amigo de Deus, Deus já fala com ele. Deus já fez promessa na vida dele. Mas em determinado momento, Deus resolve provar a fé dele. Deus provar, irmãos, é experimentar. As irmãs, quando estão fazendo uma comida, o que as irmãs fazem de vez em quando? Não está pronto ainda, mas já começou. Porque já está em andamento, já colocou coisas ali dentro. Mas de vez em quando a irmã vai lá e prova. Ou seja, igualzinho aqui com Abraão, já tinha começado, já era amigo de Deus, ainda não tinha se cumprido tudo, ou seja, ainda não estava completo, mas no meio do caminho, Deus ele quer provar se Abraão realmente creu que ele é o Deus Todo-Poderoso e que poderia até tirar uma pessoa dos mortos e trazer de volta. Porque hoje, irmão, nós cremos. Por quê? Porque já tem relatos na Bíblia. Já tem relatos escritos, a gente já conhece a Bíblia, fala que Jesus ressuscitou o homem de 4 dias. Abraão tinha o quê? Nada. Não tinha igreja nenhuma, não tinha pastor, não tinha Bíblia, não tinha nada. Mas ele confiou que aquela voz que conversava com ele, que aquela voz que já tinha falado com ele algumas vezes era o Deus criador de todas as coisas e que poderia até mesmo fazer um grande milagre. Então vamos ler, irmãos. Gênesis capítulo 22. Deus manda a Abraão matar seu filho Isaque. E aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e ofereço ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardou o seu jumento, e tomou consigo dois de seus moços, e Isaque, seu filho, e cortou lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. E ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos para vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estenda tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelos seus chifres no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro, e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá. Onde se diz até o dia de hoje: No monte do Senhor proverá.
Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta dos teus inimigos. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então Abraão tornou aos seus moços, e levantou-se, e foram ambos para Berseba, e Abraão habitou em Berseba. Só até aqui, irmãos. Bom, esta passagem é muito linda porque aqui a gente vê um dos primeiros homens que realmente não titubeou e depositou toda a sua fé em Deus, toda a sua confiança em Deus, e não negou tudo o que ele tinha, todo o seu futuro, que estava depositado em seu filho. Mas para a pregação de hoje nós vamos começar com alguns questionamentos e perguntas para nós, porque essa pregação, irmão, vai ser feito a exegese e a hermenêutica para trazer para o nosso dia o que nós vamos aprender com isso. O que Deus quer falar com a gente com esse texto hoje? O que Deus quer falar com nós aqui em Gênesis capítulo 22, além da gente aprender o que foi que aconteceu ali, né? E as perguntas que nós vamos fazer para nós mesmos, eu faço para mim, cada um de nós vai fazer para si mesmo, aqui Abraão foi colocado diante de uma prova muito grande, mas ele permaneceu confiando em Deus. E a pergunta é, diante da tormenta e das afrontas, a sua fé tem produzido fruto? Você está confiando em Deus? Ou às vezes a gente recua com medo do que a nossa ação vai repercutir? Entenda uma coisa, irmão, se a tua ação é a certa, se o que você tem para fazer é o correto, se você sabe que é o justo, não temas. Deus está contigo, assim como estava com Abraão. O que aconteceu aqui, irmão? Né? Bom, aliás, né? Vamos complementar as perguntas. Você entende que as dificuldades que têm se apresentado pode ter sido para a provação da nossa fé? Porque entenda, irmão, nada acontece na nossa vida por acaso. O que significa isso, por acaso? É que nada acontece que Deus não saiba e não permita. Pode estar acontecendo o maior fuá na nossa vida. Guarda isso no seu coração. Deus sabe disso e Ele está permitindo. Se Ele está permitindo é porque Ele está trabalhando no nosso coração para aperfeiçoar a nossa fé. Porque de uma coisa nós já pode começar dizendo nessa passagem bíblica: a fé de Abraão não é igual à mesma de quando ele subiu o monte. Quando ele desceu, a fé estava dobrada, ou triplicada, ou quadruplicada, porque ele viu a bondade e a misericórdia de Deus naquela montanha. Irmão, vamos tentar nos colocar no lugar de Abraão para nós entendermos isso aqui. O filho da velhice, ou seja, ele não ia conseguir ter o outro filho daquele com Sara. Mas a promessa estava em Isaac. Será que Abraão falou para Sara na madrugada que Deus falou com ele: vai e oferece o teu filho Isaac, né? Naquela montanha aqui fala que eles ficaram 3 dias andando, né, até chegar lá. Será que Abraão chegou em Sara e falou: Sara, Deus mandou eu matar Isaac lá na montanha, mas ele vai ressuscitar Sara? Vocês acham que Abraão teve essa coragem de falar isso para Sara? Não, porque Sara é uma mãe e ela não ia deixar ele levar. Abraão falou exatamente, provavelmente a mesma coisa que falou para aqueles moços: vamos ali adorar e tornaremos para vós. Provavelmente ele falou: Sara, Deus me chamou esta noite e pediu para eu ir junto com Isaac adorá-lo em um monte. Mas eu quero te dizer uma coisa:
nós vamos voltar. E eu garanto para você que eu volto com o nosso filho seguro e salvo. Ele está falando isso porque confia nele? Não, irmão, era a fé confiando em Deus. Deus me prometeu que o meu filho vai ser o pai de uma nação grande. E ele não pode ficar morto naquela montanha, ele não pode, porque foi Deus que prometeu. Ele falou que eu ia ser um pai de uma nação grande, e essa promessa caiu sobre Isaac. Isaac precisa casar, precisa ter filhos para que essa promessa se cumpra. Olha onde está a fé de Abraão, irmão. Deus prometeu algo e ele não duvidou. Lá em Hebreus no capítulo 11, e eu vou até ler aqui para vocês, a gente vai ler Hebreus capítulo 11, eu peço que se tiver aí, faço para vocês abrirem, se não me falha a memória, versículo 17, Hebreus 11, 17, lá está dizendo, o escritor de Hebreus está dizendo exatamente o que nós estamos afirmando aqui, que Abraão creu de tal forma, ou seja, ele creu tão grande, foi tanta fé, que ele acreditou, se eu matar Isaac, e ainda que eu tenha que colocar fogo e ele seja consumido, Deus me prometeu que ele vai ser o pai de uma nação, ele vai sair do meio da cinza vivo, Deus vai trazer ele de volta. Hebreus 11, versículo 17, o escritor está falando assim: pela fé ofereceu Abraão Isaac quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaac será chamada a tua descendência. Considerou, olha aqui, irmão, considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. Abraão estava entendendo, se ainda que eu tenha que matá-lo, Deus prometeu, e eu não desço dessa montanha sem meu filho. Ainda que Deus leve um dia para ressuscitá-lo, uma semana, um mês, 2 meses, eu não volto para Sara sem meu filho. E ele subiu confiando na promessa de Deus, irmão. Exemplo de fé para nós. Não importa o tamanho das dificuldades, confie em Deus. Nós estamos estudando a palavra e Deus pedia a todo momento para os judeus: confia em mim, confia em mim, confia em mim. Deus fala: olha, eu tirei vocês da mão de opressores, confia em mim. Olha, vocês não tinham o que comer, eu dei comida para vocês no meio do deserto, confia em mim. Irmão, para Deus, aqueles povos e Abraão e todos os outros não são mais do que nós. Somos todos iguais diante dele. Da mesma forma que Deus amou Abraão, ele também me ama, ele ama cada um de nós que está aqui. Pergunta para alguma das mães que estão aqui, todas as mães, se você ama mais um filho do que outro. Você ama mais o filho, ainda que dê trabalho. Às vezes o que dá mais trabalho é o que a mãe dá mais atenção. Porque o outro não dá trabalho, ele já consegue se virar, mas aquele que me dá trabalho, eu preciso dar mais atenção. Porque é amor, irmão. Amor. E às vezes isso causa até intriga na casa, na família, porque os filhos não conseguem entender o amor de uma mãe. Nunca vão entender isso. Então, irmão, aqui, voltando aqui para a nossa exortação, Deus faz, só para nós entender, e aí nós vamos entrar na explanação da palavra. Deus faz uma promessa a Abraão de fazer dele um pai e o progenitor de uma nação muito grande e abençoada, irmão. Tudo parecia estar muito bem e indo a caminho de ser cumprido, até que Deus resolve provar se Abraão verdadeiramente estava confiando nele. Se realmente confiava em todas as suas promessas. Aqui significa Deus provou, significa Deus experimenta. Deus experimentou Abraão.
Abraão recebe uma ordem de levar o seu filho, o seu único filho, lá para as terras de Moriá, que estavam longe. 3 dias de viagem. Nesses 3 dias de viagem, irmão, será que Deus fez isso à toa? Eu vou mandar ele ir para aquela montanha mais longe. Por quê? 3 dias era o tempo suficiente para estar maturando aquilo nele. Ou seja, muito provavelmente deve ter vindo muita coisa para tentar desanimá-lo, falar, não, você já tem seu filho, para que isso você vai fazer? E se você matar ele, Deus não ressuscitar? E se esse Deus não aparecer? 3 dias lutando consigo mesmo, aquele combate, mas ele permaneceu no propósito, desde o primeiro dia, da primeira hora, até o dia em que chegou lá, 3 dias depois, confiando em Deus. E isso aqui, irmão, representa a nossa jornada nessa terra. Não duvide, irmão, Deus está conosco, mas está acontecendo tanta coisa na minha vida. Isso é natural, porque essa terra é uma terra de tribulação, é uma terra de tristeza, é uma terra de separação. Aqui nós vamos sofrer e chorar, porque aqui não é o paraíso. Mas não desanime. E ali, irmão, ele foi para oferecer o filho dele. Irmão, esse tipo de oferta que fala, essa oferta de adoração, ela tem 2 coisas. Além de você imolar o cordeiro, ou o bicho, ou aquele animal, o sangue é espalhado em todo o altar onde está a lenha, e por último, é colocado fogo. Aquela é uma oferta em que a pessoa que oferta não come da oferta. Aquilo é entregue inteiro, queimado a Deus. E era isso o que seria feito com Isaac. E aquele homem, irmão, levantou a mão, pegou um cutelo assim e levantou a mão. Muito provavelmente, irmão, o anjo, o Deus, viu o cérebro dando ordem, vou descer a mão. E Deus falou, não, Abraão, eu já vi que você realmente, confiou em Deus e creu em Deus. Não dá para imaginar outra coisa que ele não caiu de joelhos, dando graças, irmão, aquele sentimento de alívio, e um cordeiro amarrado pelas pontas, irmão, no ponto certo, para que Abraão não mentisse, para que realmente ele ofertasse uma oferta de adoração a Deus. Ele tinha que fazer a oferta para não mentir para quem ele disse que vinha adorar. Então, irmão, aqui nós temos que fazer algumas observações, A primeira, a gente tem que entender uma coisa. Hoje nós temos diversos exemplos de como que Deus opera, do poder de Deus, da glória de Deus. Hoje a gente lendo sabe, Deus fez descer fogo do céu, Deus tirou um morto de dentro de uma sepultura de 4 dias, o Senhor andou em cima das águas. Ou seja, a gente já viu diversas coisas. E Abraão, uma voz apareceu para ele e começou a conversar com ele. Essa é a primeira observação. A segunda que a gente tem que entender, irmão, Deus, quando fala, ele deu um nome para a promessa. Qual é o nome? Abraão tinha um filho? Ele tinha um filho antes de Isaac. O nome era Ismael. E se Deus tivesse dito agora, vamos supor, a irmã Beth está aqui. A irmã Beth tem 2 filhos. Se Deus falasse assim para ela, Beth, eu vou fazer de você uma nação muito grande em um de seus filhos. E de repente Deus pede para ela oferecer um filho em sacrifício. Será que ela ia ter fé suficiente para poder oferecer o filho? Porque ela não sabe qual é o filho que Deus prometeu. Ela não sabe, e se esse que ele está pedindo, ele realmente quer que o sacrifício e ele fica morto lá? Porque tem outro, pode ser que cumpra no outro. Por isso Deus falou em Gênesis 21, versículo 12, em Isaac será chamada a sua descendência. Abraão subiu e falou, eu tenho Ismael? Tenho, tá lá, tá, mas Deus falou que é Isaac que vai ser a descendência. É em Isaac, Deus deu um nome para a promessa. Eu vou ler para vocês aqui, Gênesis, está aí um capítulo anterior, Gênesis capítulo 21, versículo 12. Porém Deus disse a Abraão,
não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a sua descendência. Um capítulo anterior, Deus fala: Abraão, é em Isaque que você vai ter uma descendência grande. O que Deus está querendo dizer com isso, irmão? Que Isaque vai casar, que Isaque precisa ter filho, e que esses filhos gerem mais filhos, e filhos e filhos, porque só assim ia cumprir a promessa de Deus. Então, quando Deus chama Abraão, Abraão falou: não, esse Deus poderoso, ele não mente, ele é um Deus verdadeiro, e se me prometeu, eu vou fazer o que ele está me pedindo. Então, irmão, isso aqui é um teste. Deus está testando a fé de Abraão. Ele prova e testa para ver a nossa fé, se ela é genuína, irmão. Ele prova a nossa fé, principalmente quando a gente diz: eu amo Deus, eu amo Jesus, eu estou pronto para dar a minha vida. Você tem coragem de falar isso, irmão? Porque Deus pode colocar a prova, porque Deus quer que isso saia de verdade de dentro do seu coração. E se às vezes nós formos reprovados, também é bênção de Deus, porque Ele vai nos corrigir. Deus vai nos aperfeiçoando. Então Deus, ele fez o quê? Não, Abraão disse que me ama, eu mandei ele sair da terra lá dos pais, e ele saiu. Joia. Mas será que ele me ama mesmo? Eu falei para ele ir para tal direção, ele foi. Tinha dois lugares, um que era terra verde, o outro que era só pedra, e ele foi para as pedras porque confiou que eu poderia abençoá-lo. Mas será que Abraão tem coragem de me dar o seu filho por amor a mim? Prova do que, irmão? Qual é essa prova? Prova de amor. Porque, irmão, entenda uma coisa: Deus se agrada, irmão, de quem oferece filhos em sacrifício a fogo? Deus não se agrada. Vou ler para vocês Deuteronômio 18:10, que nós acabamos de estudar há poucos dias atrás. Deuteronômio 18:10. Aí a gente vai analisar para poder entender. Pera aí, parece que Deus tá criando uma controvérsia. Porque em Deuteronômio 18:10 está escrito assim: entre ti não se achegará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte a mortos, pois todos aqueles que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por essas abominação o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. O que Deus está falando aqui? Não tenha no vosso meio quem chega a colocar o teu filho em sacrifício e faça-o passar pelo fogo, porque por causa dessas coisas é que eu estou colocando esse povo para fora de vocês. Então para pensar: peraí, mas Deus está pedindo para Abraão matar o filho e colocar fogo. Por que ele está fazendo isso? Irmão, nós acabamos de ler aqui que os outros povos faziam isso, querendo provar para aquele Deus deles de madeira e de pau e de pedra que eles o amavam. Eu estava pronto a dar o que eu mais amava. Quem? O filho. Eu dava o filho em troca de colheita abençoada e tudo isso. O que Deus ele viu nisso? Será que Abraão também me ama? Ele teria coragem de fazer isso? Mas contudo Deus falou: não precisa, não quero isso, não me agrado disso. Mas Deus fez com que Abraão também provasse o seu amor. Só que o caso de Abraão é diferente de todos aqueles povos, porque Abraão de verdade estava adorando o único Deus vivo, o Deus que fez os céus e a terra. Mas Deus não se agrada de quem faz esses tipos de sacrifício. Deus provou Abraão para saber se Abraão também tinha disposição, como aqueles povos faziam. Aqueles povos faziam aquilo por nada, por deuses inventados pela cabeça deles, deuses criados pela cabeça deles. Então aqui, irmão, Deus coloca Abraão à prova. O primeiro passo, né? Vamos ver se Abraão me ama de verdade. Então, irmão,
Essa região, como eu estava estudando aqui hoje, fica aproximadamente em Berseba. De Berseba até Moriá, que a gente vai ver isso naqueles mapinhas que tem lá atrás, é mais ou menos, pelo que eu vi lá, dá 72 quilômetros, por isso levou aí uns 3 dias para chegar até lá. Tempo suficiente para Deus ver se Abraão ia recuar. Tempo suficiente para de madrugada ele ficar preocupado. Tempo suficiente para ele ficar observando o filho, porque nesse momento é o momento que você mais observa. Você olha porque você tem medo de estar vendo o seu filho pela última vez. Você olha nele e você fica vendo cada movimento, cada gesto, cada sorriso, cada brincadeira dele com os outros moços. E aquilo cobrando no coração, mas Abraão se manteve firme. Deus me deu, e se Ele quer, Ele tira. Porque se não for assim, irmão, de outro jeito, Deus tira. Deus vai tirar cada um de nós um dia da nossa família. Porque Ele é dono da vida e da morte, e ninguém pode contra Deus. E Abraão aqui, irmão, Abraão creu no poder de Deus, de tal modo que ele acreditou, Deus pode tirar meu filho dos mortos, porque tem uma promessa sobre essa criança. Como nós já lemos em Hebreus, capítulo 11, versículo 17. Mas até a subida ao monte, Abraão não se comunicou, ele não se comunicou com Isaac detalhadamente sobre o plano de adoração. Ele não falou com Abraão, aliás, com Isaac. Pai, tá aqui, pai, a lenha e o cutelo, mas cadê o cordeiro? Imagina a resposta do pai. Será que o pai ia falar, filho, você é o cordeiro? Não. Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Deus proverá para si o cordeiro. Aqui tem uma parte sobre o cordeirinho. Qual é a parte que fala do cordeiro travado nas pontas aqui? Sobre o altar a lenha, estendeu Abraão sua mão, mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse, Abraão, aqui tem uma parte que está falando o seguinte, e ali foi oferecido o cordeiro no lugar de Isaac. O cordeirinho de Deus morrendo no lugar de Isaac. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu no nosso lugar. O filho de Abraão não chegou até o final. O Filho de Deus subiu a montanha sozinho, da mesma forma, carregando a lenha, mas agora era uma cruz nas costas. Subindo debaixo de xingo, de injúrias, difamações, cusparada. E não tinha ninguém que pudesse livrá-lo. Não tinha nenhum cordeiro morto, amarrado pelas pontas. Ele sim, o Filho de Deus sim provou a morte. O Filho de Deus foi até o fim. O Filho de Deus foi imolado. O Filho de Deus já não estava sofrendo agonia de morte. E quando pediu água, o homem tão mau que ainda deu vinagre para o Salvador. Mas cumpriu a profecia daquilo que Abraão creu lá atrás, se cumpriu em Jesus. Abraão creu que Deus poderia tirar dos mortos, e Jesus Cristo no terceiro dia saiu dos mortos pelo poder de Deus para nossa justificação, irmão. Morreu em nosso lugar, aquela cruz era nossa. Nós éramos culpados, aquele xingo é nosso, nós que merecemos cada xingo daquele, cada cusparada daquela que ele levou, nós merecíamos tudo aquilo, ele não, ele era o cordeiro inocente, limpo, puro e perfeito, sem nenhuma culpa, morrendo em nosso lugar. E aqui, irmãos, então, quando chegaram ao lugar indicado, quando eles chegaram lá, Abraão preparou o altar de adoração.
Abraão foi lá e ajeitou aquele altar, deitou o menino sobre aquela lenha. Aqui a gente faz algumas conjecturas, gente. Não está escrito, mas a gente pode imaginar. Para pensar, será que Abraão, mais ou menos 112 anos, ele ia conseguir correr atrás de um menino, se o menino tivesse ficado assustado, filho, é você, e o menino, ele não ia pegar aquele menino nunca para amarrar, para colocar em cima da lenha. Então o que será que aconteceu? Aí a gente imagina, Abraão muito provavelmente mandou o filho ajeitar 2 pedras para eles sentarem e conversar. Arruma aí, filho. Aí ele arrumou. Você lembra que você me perguntou onde está o cordeiro? Sim, meu pai, eu lembro. Pois é. Provavelmente Abraão começou a contar tudo que Deus tinha prometido e tinha cumprido, tinha feito. Abraão foi contando todo o testemunho de Deus, como Deus apareceu, como Deus abençoou, como Deus, até chegar no momento em que ele fala, Deus prometeu que você, filho, que a sua mãe ia gerar, depois de tantos anos, já avançada idade, e ele disse que você será o pai de uma grande nação. Mas essa madrugada, filho, 3 madrugadas atrás, esse Deus que eu acredito e creio, ele pediu que eu te oferecesse em sacrifício para ele. Mas eu quero te dizer uma coisa, meu filho, eu quero fazer um acordo com você aqui, né? Eu não volto para sua mãe sem você. Ainda que chegue no final de tudo e eu acaba tendo que te imolar, eu não saio dessa montanha sem a sua presença, e eu faço um juramento com você, meu filho. Eu não tenho coragem de voltar para sua mãe e dizer para ela que eu te sacrifiquei. Ainda que leve 1 dia, 2 dias, 3 dias, 10 dias, eu vou ficar aqui esperando Deus tirar você da cinza. Então, provavelmente, irmão, ali o filho também deve ter abraçado o pai e falar, pai, sirva o teu Deus. Por quê, irmão? Porque ali prefigura Deus oferecendo Jesus por nós, e Jesus também não foi oferecido à força. Ele foi voluntariamente fazer a vontade do Pai. É isso que o Senhor se agrada, Pai. É isso. Eis-me aqui, sirva-se de mim. E está lá em Isaías, no capítulo 6. Mas então, irmão, a longa conversa de convencimento que deve ter tido ali com Isaac, provavelmente Abraão, né? Ele deve ter pregado para Isaac, falado com Isaac, todas essas coisas, para poder sacrificar o seu filho. E ali Deus, provavelmente assistindo tudo aquilo, uma enorme expectação no céu, o homem de carne e osso, lá na terra. Porque, irmãos, o diabo já viu Deus, ele sabe que Deus existe, por isso ele não pode ter fé. O que é a fé, irmão? A fé é o firme fundamento das coisas que você não viu, mas espera. Ou seja, você nunca viu, mas você crê tanto que você espera. O diabo não tem fé porque já viu Deus. Mas naquele momento o homem de carne e osso que não viu Deus, amou tanto a Deus a ponto de entregar todo o seu futuro. O filho era o futuro, era a vida dele, e entregar tudo na montanha em amor, temor e adoração a Deus, como prova do relacionamento verdadeiro entre os dois. Eu te amo, Abraão. E Abraão, fazendo esse sacrifício, ele estava dizendo, eu confio em tu, Senhor Deus. Também te amo. Então, irmão, Deus ali naquele momento intervém para impedir que Abraão oferecesse o seu filho. E ali Deus apresenta uma alternativa. Ali aparece um cordeirinho que simboliza Jesus Cristo sendo oferecido em nosso lugar para nos salvar. Ali o que significa aquele cordeiro, irmão? Um cordeiro que salvou Isaac da morte. E Jesus é o cordeiro que morreu para nos salvar da morte eterna. Para nos salvar. Porque aqui, em determinado ponto,
Deus fala que Deus recobra de si. O que significa recobrar? Inclusive, acho que está lá em Hebreus também. Recobrar é o seguinte: Deus cobra de si mesmo. O homem teve a coragem de dar o seu único filho por amor a mim. Eu também darei o meu por amor a ele. Deus recobra de si mesmo. E esse sacrifício marcou esse lugar, irmão, né? Marcou ali de Abraão na obra redentora de Deus. Por ele, Deus deu para nós, irmão, através dessa obra que Abraão faz, esse temor a Deus, Deus traz sobre Abraão uma bênção que caiu até os dias de hoje sobre nós, porque Deus prometeu aqui abençoar toda a humanidade por conta que Abraão amou a Deus. O que Abraão está representando ali, irmão? Abraão não está representando ele está representando o homem, a humanidade. Nesse momento, Deus ama a humanidade para dar o seu filho para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Abraão simboliza o homem na terra. Ainda que caído, derrotado no pecado, ainda tem uma fagulha de amor e de temor por Deus. De amor e temor por Deus. Então Deus envia o seu filho, irmão. Mas esse filho, Isaac, ele foi livre da morte. Ele não chegou até a morte. Ele chegou a ser liberto e salvo. Mas o Filho de Deus também subiu um monte e morreu uma morte atroz, com muita humilhação naquele monte, por amor das nossas almas. O Cordeiro puro, santo e perfeito, esse sim, provou a morte, ou seja, o sacrifício foi feito. Uma vida inocente morreu pelas vidas culpadas. Um santo morreu pelos injustos e os pecadores de Deus. Para quê, irmão? Para que Deus nos cobrisse com o sangue de Jesus, para cobrir o nosso pecado e cobrir a nossa nudez. Deus nos lava com o sangue do seu Filho amado, o seu Filho puro e imaculado. Por isso, irmão, é uma aberração dizer que a salvação é através de nossas obras, através de nossos méritos. Não existe salvação através de obra, porque todos os salvos carecem da misericórdia de Deus, que se manifestou em Jesus Cristo para nos purificar e nos limpar de todo o pecado. E por fim, irmão, Deus abençoa Abraão. Deus sela uma promessa que havia dito a Abraão anteriormente. Deus já selou. Aqui Deus fala uma coisa que já haveria falado para Abraão anteriormente. No versículo 18 ele está falando o seguinte: e em tua descendência será bendita todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Mas lá em Gênesis capítulo 12, 10 versículos anteriores, no versículo 1, Deus já tinha dito: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus já havia prometido, mas aqui Deus volta a prometer, como Deus sela de uma vez por todas essa promessa que até o dia de hoje cai sobre a nossa cabeça, irmão. Essa bênção é o perdão, é a misericórdia de Deus. Deus está abrindo o céu para nós, as portas estão abertas, irmão. É o perdão e a graça de Deus que escancara aos portões dos céus, irmão. A morte não nos vence mais, porque quando a morte chegar, ela vai ser tragada, porque é uma grande vitória para cada um de nós quando passar para o outro lado, irmão, porque nós estaremos entrando para possuir a vida eterna junto a Deus. Como que isso pode ser derrota? Como pode ser uma derrota, irmão? Se do outro lado existe uma bênção enorme te esperando.
Como está escrito na palavra de Deus, o apóstolo Paulo fala: tragada foi a morte na vitória. A morte achou que ganhou, perdeu. Ela é derrotada, porque depois da morte, Deus está do outro lado nos esperando. Não há mais morte. A morte, irmão, é para aquele que morre agora e vai morrer depois de novo, porque não existe ato mais, irmão, não existe miséria maior do que você ir embora por toda a eternidade e você nunca ter visto o seu Criador. Entenda uma coisa, irmão. Olha como o homem que nega Jesus como seu Salvador, o incrédulo, é pior do que o diabo. Sabe por quê? O diabo vai para o inferno, mas ele viu Deus, ele conhece a glória de Deus. E o incrédulo vai para o inferno e nunca viu Deus, ele nunca terá a chance de ver o seu Criador, irmão. Nunca. Porque a palavra de Deus fala que só verão a Deus aqueles que foram salvos e lavados pelo sangue do Cordeiro. Naquele julgamento lá, Deus não está lá. Quem estará lá é Jesus Cristo. Só vai ver Deus os salvos, aquele que passarão pelas portas. Agora imagina lá no lago de fogo, o diabo pode até falar: eu estou aqui, mas eu já vi Deus, eu já estive lá com ele, eu conheço a voz dele e eu sei da beleza, que não dá para falar a beleza que é o rosto dele. O nome dele é algo impronunciável de tão maravilhoso. E o ser humano que vai estar lançado lá vai estar assim. E ele existe mesmo, existe, mas vocês nunca o verão. Nunca o verão, irmão. Entenda uma coisa, irmão. Deus é algo inexplicável, de belo, maravilhoso. O nome dele, maravilhoso. A glória que raia sobre nós. E tudo isso, irmão, está aberto para você. O portão está escancarado. E o que você tem que fazer? Quanto que eu tenho que pagar? Qual é a promessa que eu tenho que pagar? Quanto que eu tenho que andar de joelho? Aonde eu vou? O que eu pago? Eu tenho que vender minha casa? Nada disso. Creia que Jesus é o seu único Salvador. Ponto final. O negócio é tão simples que o mundo rejeita isso. Não pode ser isso. Eu tenho que fazer algo, tem que ser por obra. Eu tenho que fazer. Não, irmão. Tuas obras não valem nada. Tuas obras não podem fazer nada por você. O que você tem que fazer é cair de joelhos, pedindo perdão e dando graças pela salvação. É só isso que você tem que fazer, irmão. Caia de joelhos e se imagine de frente da cruz de Jesus, irmão. Se transporte para 2000 anos atrás, irmão. Bata no peito e fala: é minha culpa, Senhor. Foi minha culpa, Jesus. É minha culpa. Tem misericórdia de mim, me perdoa, porque se não fosse minha culpa, tu não estava na cruz. É nossa culpa, irmão. E não adianta falar, porque tem às vezes alguém que fala: ah, não foi minha culpa. Irmão, entenda uma coisa: se na terra só existisse você, suponhamos que você fosse o filho de Adão e Eva, e Adão e Eva já morreu, só está você na terra, ainda assim, Jesus viria morrer para te salvar. Ele morreu para salvar cada um que está aqui. Então foi nossa culpa. Foi a culpa de cada um de nós. Mas se só tivesse eu, ele tinha ido na cruz mesmo assim. Porque para você entrar no céu, Jesus precisou ir para a cruz, morrer no meu e no nosso lugar, irmão. Essa é a maior bênção que nós podemos receber, irmão. Não tem palavras que podem expressar essa bendita graça que Deus manifestou em seu Filho amado, irmão. Não tem mais nada, irmão. A gente até às vezes precisa de uma coisa, ora, mas, irmão, a graça nos basta. Quando o Senhor falou para Paulo: Paulo, a minha graça te basta. Quem não lê aquilo na comunhão acha que Deus está falando que é pouca coisa. Paulo, você já tem a graça. Não, é que a graça é tão grande que ele fala: Paulo, olha o que você já tem, já basta.
A minha graça te basta, o meu amor, a minha compaixão. E entenda uma coisa, irmão. Se arrependa com todo o seu coração, e a tua salvação está na mão de Deus, não está na sua. Você não entrega um copo de porcelana na mão de uma criança. Por quê? Porque você sabe que ela vai deixar cair. Nós somos como criança, e a salvação não está na nossa mão, está na mão de Deus. Porque é Ele que começa a fazer a boa obra, e é Ele quem termina ela e vai nos levar até o fim. Portanto, irmão, nessa palavra, o Senhor está alimentando o que? A nossa fé e a nossa esperança. Essas duas coisas estão intrínsecas e ligadas, como a gente já falou. Fé no que? No que se espera. Não existe fé sem esperança. Você espera em fé em Cristo. Por que espera em fé? Porque eu creio que Ele vem. É a esperança da vinda dEle. Ele vem. Quando você tem fé na palavra, o que você espera? O cumprimento dela. É esperança. E isso está escrito nas Escrituras Sagradas. A fé opera em nós a esperança, irmão. E a fé é confiar em Deus. É quando você confia em Deus, você espera nele. Como Abraão manifestou fé, porque ele falou: Deus vai cumprir a sua promessa. Ele esperou a promessa. E isso está lá, 1 Coríntios, capítulo 13. Um dos capítulos que eu acho mais bonito na palavra, que fala da suprema excelência da caridade. No último versículo, versículo 13, lá está falando mais ou menos assim: e permaneça a fé, o amor e a esperança. Mas dessas três, a maior é o amor. Por quê, irmão? A fé e a esperança só estão firmes e atuantes enquanto ele não vem. Porque quando Jesus vier, lançará fora a fé. Porque a fé é crer em algo que você não vê. E quando você vê, não haverá mais fé. E se ele veio, não há mais esperança, porque você o está vendo. Mas o amor por ele permanece em nós, agora e para sempre. O amor, irmão, é a única coisa que vai continuar em nós. Todos os outros dons cessarão, acabarão, porque a vinda de Cristo completa-se tudo. Ele é a glória, completa-se tudo. E a única coisa que permanece é o amor, irmão. O amor permanece. Fé e esperança. Está lá também em Hebreus capítulo 11. Hebreus 11, versículo 1, como nós já falamos. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas espera. Romanos 15, 13. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz na vossa fé, para que abundeis na esperança pelo poder do Espírito Santo. E se vocês forem procurar mais, 1 Pedro 1, 21, que por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de modo que a vossa fé e esperança estivesse em Deus. Se vocês começarem a estudar, vocês vão ver que fé e esperança quase sempre estão juntas. Como eu citei 4 passagens bíblicas: fé e esperança. Por quê? Fé naquilo que eu não vejo, por isso tenho fé. E se eu tenho fé, eu espero. Estou esperando nele. E a nossa fé em Jesus significa o quê? Fé porque ele disse que vem. Esperança porque eu espero e eu aguardo o seu retorno. Eu creio que ele vem nos buscar. Portanto, irmão, toda afronta, perseguição, dor e sofrimento que pode porventura nos sobrevir, entenda uma coisa: isso pode ser uma oportunidade que você possa estar recebendo de Deus para provar o seu amor. Então não se envergonhe de Cristo, não se envergonhe do Evangelho. Às vezes pessoas vão tentar te favorecer para lá na frente tirar o favorecimento de você, para ver se você vai recuar. Como aconteceu comigo: olha, se você falar tal assunto, eu vou deixar de ajudar ali no seu canal. E eu permaneci no meu propósito, continuei no meu propósito, porque se ele tira a mão, mas eu não recuo,
vou continuar falando a verdade, porque eu estou aqui não é por causa da ajuda das pessoas, eu estou aqui por Deus e pela vontade de Deus, e se Deus quiser, a bênção para, se Deus quiser, a bênção aumenta, não importa, o que importa é que você não retroceda, mas confie em Deus, irmão. Nós devemos confiar em Deus, jamais retroceder. Pela fé, irmão, ali em capítulo 11 de Hebreus fala, pela fé, ou seja, confiando em Deus, todos esses personagens que estão aqui na Bíblia venceram o mal. Apagaram fogos, venceram gigantes, venceram muralhas, venceram todas as coisas pela fé em Deus. E tudo isso ficou de exemplo para nós, irmão. As lutas não acabaram, elas continuam, e hoje nós lutamos uma guerra espiritual, irmão. Essa guerra vai estar na vida de cada um de nós, dentro da nossa casa, às vezes dentro de nós mesmos, irmão. Não se envergonhe do evangelho de Jesus Cristo, irmão. Ainda que as pessoas te ameacem, te deixar, te abandonar, irmão, não retroceda, não volte atrás. Deus está provando a tua fé, Deus está provando o teu coração, irmão. Permaneça firme, fica firme em Deus, porque Deus também tem bênçãos para a nossa vida. Assim como Deus apareceu como a bênção a Abraão. Não que Deus vai abençoar nós materialmente, não é sobre isso o que está falando, que Ele também pode fazer isso. Mas Deus pode aumentar o nosso coração com virtudes, com dons e com as suas manifestações em nossa vida, para que você se transforme em uma luz, em um farol, para ajudar aqueles que estão perdidos, irmão. Portanto, irmão, na palavra que o Senhor manda hoje, é para que a gente olhe tudo isso como um exemplo, irmão, a ser seguido. Homens que guardaram a fé, que não temeram adversidades, não temeram nem aquilo quando Deus chamou ele para oferecer o próprio filho. Ele continuou confiando em Deus, irmão, esperando na misericórdia, e alcançou a misericórdia de Deus, irmão. E tudo isso foi deixado escrito aqui, porque Deus quer que nós soubéssemos disso. E hoje, mais uma vez, Gênesis capítulo 22 está sendo pregado hoje nessa igreja, como já foi pregada dezenas e centenas de milhares de vezes em outros lugares, porque essa é a palavra de Deus. Os registros que estão aqui é a vontade de Deus e a palavra de Deus. E mais uma vez, Gênesis capítulo 22 está sendo lido para que nós não desfalecemos em nossa fé, mas confiemos na bondade e na misericórdia de Deus. Que a fé, irmão, possa dar força para que você alimente a sua esperança, porque aquele que espera, irmão, ele vai receber de Deus, porque Deus não é homem para que minta. Essa é a mensagem da palavra. Deus abençoe a todos.